Muito bem-vindos a mais um episódio do Empower Podcast. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela é mulher, empresária de sucesso aqui na região do Algarve e é uma empreendedora inata. Então vamos já de seguida apresentar a nossa convidada, Jacqueline Maria. Jacqueline, muito obrigada por teres aceito o nosso convite aqui na Empower. Já sei que a tua vida é um bocadinho busy e, como tal, só tiveste a oportunidade de nos vir visitar neste momento. Muito obrigada por estares aqui connosco uma vez mais. É com enorme prazer que te recebo e ouço a tua história e partilho com todos os nossos ouvintes. E só tenho a agradecer. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. A gente já tem falado sobre isso já há algum tempo, né? E agora, graças a Deus, depois do verão, a gente conseguiu ter um tempinho aqui para estar aqui. É verdade. De uma forma geral, como é que tu podes descrever a Jacqueline? A Jaqueline é uma mulher corajosa, uma mulher que não tem medos. Tem alguns, mas ela vai com medo mesmo. E eu acho que a minha melhor qualidade é a coragem. Uau! E és resiliente, pelo que eu tenho visto? Bastante resiliente. Já te conheço, importa frisar Claro aqui que eu já a conheço há 20 e tal anos, portanto eu não convido qualquer pessoa para vir a Empower Podcast. Não é? É assim, eu particularmente... Pronto, sou imigrante em Portugal, um país que tem seus desafios. Saí do meu país para vir para Portugal para ter uma vida melhor e para correr atrás de algum sonho. Só que só chegando aqui eu percebi meu verdadeiro propósito. E foi aqui em terras lusitanas, né, como a gente diz, que eu busquei melhorias de vida, de formação e fui empreendendo, né? Mas durante muito tempo, durante mais ou menos 6 ou 7 anos, eu trabalhei em algumas empresas que também formaram o que eu sou hoje, me ajudaram tanto, porque eu já trabalho desde muito novinha, trabalho desde os meus 14 anos, já fazem 30 anos que eu trabalho, que eu tenho agora 44. Já estás em Portugal há 17 anos. 17 anos em Portugal. Na região do Algarve, foi o primeiro lugar que eu pisei os meus pés, né? Parei no aeroporto e vim para Portugal, para o Algarve. Depois, estive cá por mais ou menos 1 ano e meio e fui para Lisboa fazer faculdade. em marketing? Em marketing, publicidade e relações públicas. A pessoa certa, se precisarem de uma ajuda, já sabem. Nós vamos deixar o contacto da Jacqueline aqui. Obrigada. E como é que tu dizes que foi essa jornada? Poderias descrevê-la de uma forma mais difícil? Como é que tu levaste isto? É assim, eu senti algumas dificuldades, como todo mundo sabe. Chegar em Portugal nos dias atuais, ou não estou a dizer agora, mas um pouco antes da pandemia, e chegar 17 anos atrás, tinha uma diferença muito grande. Porém, eu me senti sempre muito bem recebida. Sofri a culturização. O que é isso? Aprendi a lidar e a viver conforme os portugueses vivem, que eu acho muito importante. A gente está na casa deles, não é? Então, a gente tem que se portar e ser como eles estão. Conhecer os usos e os costumes daquela cultura. E, entretanto, no meu ano e meio de Portugal, eu estava já na faculdade. Então, isso me ajudou bastante. Eu aprendi imenso, eu estudei muito, mas eu trabalhava e estudava, porque não dava só para trabalhar, para estudar. E depois, nesse tempo de faculdade, foi tempos desafiantes, porque imigrante, sem estrutura, né? Porque eu não tinha aqui a casa dos pais para voltar, como muitos têm, né? Essa oportunidade de poder estudar, mas ter a casa dos pais. Eu tinha que pagar a renda, eu tinha que estudar, trabalhar e ainda... Pronto. Claro. Fiquei algum tempo sem conseguir voltar ao Brasil, né? Para visitar minha família, porque ou tinha muito pouco tempo, ou tinha pouco dinheiro, ou enfim. Fui fazendo a minha vida. Não foi tempos fáceis, claro, como todo mundo, quando chega, tem o seu período de adaptação. A lei também, conhecer a lei. Sim, a conhecer a lei, a questão de documentação. Hoje eu sou portuguesa, né? Já estou cá há muitos anos. Acho que eu contribuo muito bem para o país, né? E claro, eu gosto de ver brasileiros como eu, que são brasileiros que trabalham, que empreendem, que ajudam na cultura, né? E absorvem a cultura de Portugal, que é o que a gente mais, né? E hoje és mentora de mulheres que também querem empreender e abrir o seu negócio aqui em Portugal. É porque eu acredito muito que o empreendedorismo, ele te dá várias liberdades. Liberdade financeira, liberdade geográfica e mais outra liberdade de tempo também. Não estou a dizer com isso que é fácil empreender. É muito difícil empreender. Você tem que ter muita coragem. O empreender, para mim, você tá um dia empolgada, querendo abrir 1000 lojas,
fazendo contas da vida. O Excel te deixa milionário, porque você põe ali, eu vou vender X e vou faturar tanto. Mas a realidade é outra. Você, às vezes, está 4 horas da manhã chorando, pensando, meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou pagar meus funcionários? Como que eu vou fazer isso? E não é fácil. Eu empreendi em Portugal já há 11 anos, né? E eu lhe digo, já passei por vários períodos de baixa. Logo no meu segundo ano de empreendedorismo, eu achei que eu ia falir. Entrei ali no momento de depressão. Por quê? Porque eu não tinha de onde tirar. Porque eu empreendi numa coisa muito sazonal. Ok. Né? Mas que vinha de acordo com um sonho que eu tinha, que era viver entre o Brasil e Portugal. E só esse negócio, na altura, foi o que me deu uma luz. Até porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu era sacoleira no Brasil e vendia biquínis. Vendia lingerie, vendia isso de... Então era um bichinho que já estava Era um dentro bichinho de que ti. já sabia como fazer. E depois era algo que eu pensei, eu consigo criar isso no Brasil e trazer para Portugal. E eu consigo estar no Brasil no verão e no verão de Portugal. Como eu digo, eu vivo de verão em verão. Sim, sim, sim. E continuas com esse negócio aberto lá? No Brasil, a gente tem a produção, totalmente. A produção da Summer Jack, que é a nossa marca principal, ela é totalmente feita no Brasil, onde a gente produz as peças, a gente faz a curadoria das estampas, dos modelos que vão ser feitos, tudo isso. É produzido no Brasil e é exportado diretamente para Portugal. E há modelos específicos para a europeia, para o corpo da Sim. europeia? Pronto, nosso biquíni é brasileiro e muitas pessoas pensam que o fato de ser biquínis brasileiros é só por causa do tamanho. Não, é por causa da qualidade. O Brasil, ele é mundialmente conhecido pela qualidade dos seus biquínis. A Lycra, né? É uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. E pronto, a gente não trabalha com Lycra importada, é só Lycra fabricada no Brasil. A gente trabalha com as 2 maiores empresas produtoras de Lycra do Brasil e a gente faz isso tudo. Claro que a nossa modelagem, por exemplo, tem biquínis que eu vendo muito bem aqui na Europa, que no Brasil não tem muita saída, que são biquínis mais compostos e tudo. E o fato também de eu estar na loja no verão, todo o tempo, faz com que eu aprenda muito. Eu tenho clientes que às vezes falam, eu queria que isso tivesse mais um detalhe. E todos os anos eu altero alguma coisa na modelagem. Tem modelagem que já são, assim, perfeitas, que é carro-chefe da nossa empresa e que a gente não consegue tirar o biquíni de circulação porque é o biquíni mais vendido. Então, a gente está sempre inovando, colocando modelos novos, mas sem tirar aqueles modelos que já são clássicos da marca. Ok. Dirias que vendes mais aqui ou no Brasil? Totalmente em Portugal. As minhas vendas, nesse momento, ela é totalmente produzida no Brasil e exportada para Portugal. Nesse momento, a gente não tem vendas no Brasil, mas agora é o nosso próximo objetivo produz no Brasil, vendemos no Brasil, agora estamos em negociações com uma parceria, né, de fulfillment, que é um armazém onde a gente envia a nossa mercadoria e dentro dos sites e dos e-commerces que nós vamos estar trabalhando, eles mesmos enviam, que era um problema que nós tínhamos há um tempo atrás. Hoje em dia, com essa globalização e com essa expansão dos fulfillments no mundo, a gente consegue ter isso. Antes eu não tinha, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ter uma estrutura para armazenar meu biquíni, para fazer o envio do online, e agora com isso a gente vai começar a vender no Brasil também. E aqui em Portugal já vendes também no online ou nós só temos físico? nosso site, vendemos no online, temos um atendimento super personalizado. E assim, o nosso produto não é um produto de prateleira, que a pessoa chega e pega na prateleira e vai e paga. Nós temos um atendimento super personalizado na nossa loja, onde a gente faz o acompanhamento da cliente desde a hora que ela chega, para saber os gostos dela. A gente também faz uma colorometria para saber mais ou menos as cores que ela gosta, né? Assimetria corporal. A gente, quando atende uma cliente, nossos biquínis são expostos na loja, um de cada modelo e de cada cor, mas um tamanho só. Então, quando a cliente chega, a gente tem todos os tamanhos. Baseado no tamanho dela, a gente mostra, apresenta todas as cores. E uma vez que a cliente está no provador, ela já não sai de lá sem experimentar pelo menos uns 4 ou 5 biquínis. Acredito que sim. É verdade. Então vamos deixar também aqui a morada eletrónica e para onde é que... Sim. E depois também temos encomendas? além do site estar a funcionar, que a gente tem assim, agora a gente vai investir muito mais no online, como eu falei que esse ano a gente tem esses projetos. A gente também tem um vídeo chamada que a cliente liga pra gente na nossa loja e a gente atende a cliente por vídeo chamada como se ela estivesse na nossa loja. Uau. Tem muitas clientes na Bélgica, na Suíça, no Luxemburgo, que são clientes portuguesas que já vieram para cá no Algarve, conheceram a nossa loja física pessoalmente e depois elas têm esse contato conosco. É muito raro, depois de uma videochamada conosco e a nossa ajuda com os tamanhos, a gente errar no tamanho da cliente. Diferente da cliente entrar no site e falar, eu não sei se esse biquíni veste pequeno ou veste grande. Mais ou menos assim.
Para além dos biquínis, investiste agora numa outra área. No outro segmento. Que é do branding, né? Sim, sim. Merchandising, já agora passo a promover. Foi totalmente feito por eles, lá na Basic Print. É assim, nós temos aqui no Algarve um bocado de falta de fornecedores para todos os tipos de negócio. Na Summer Jack, nós temos 2 lojas físicas, uma que é em Portimão, na Praia da Rocha, que foi a primeira, e temos uma há 4 anos em Lagos, além do nosso e-commerce. E depois, eu e minha sócia, nós pensamos, o que nós vamos fazer para colmatar o nosso inverno? Porque as nossas lojas também ficam abertas até um período mais alargado. Fechamos ali entre dezembro e janeiro, mas a loja de Lagos permanece aberta. E depois a gente pensou em algo que fosse interessante. Produzir os nossos próprios souvenirs para o Algarve, né? Porque a gente também tem uma outra loja da Basic Print na Praia da Rocha. E também produzir para os empresários. Foi aí que surgiu. Eu tive um mentor, né, que fazia os nossos brindes publicitários da Summer Jack. E ele foi o meu mentor, me ajudou em tudo. Ele é de Lisboa. E depois a gente conseguiu produzir não só para a Summer Jack, como para Empower, como agora temos o Centro Comercial Aqua também, que é um dos grandes clientes que nós temos. E produzimos qualquer quantidade. Os leques estão maravilhosos. Os leques ficaram lindos, não ficaram? Eu vi uns reels. E depois vai de encontro com aquilo que é a minha formação. Minha formação é em marketing, ativação de marcas, desenvolvimento de marcas. E pronto. E a gente tem ali uma equipe muito enxuta, mas muito competente. Voltando um pouco atrás, na parte em que tu te estavas a apresentar, falavas que ser empreendedor é gerir também, de certa forma, as nossas emoções, não é? Porque vamos ter altos e baixos. Tu achas que te tornaste a pessoa que és hoje devido à tua infância? Talvez. Eu acho assim, eu tive uma infância mais ou menos tranquila, mas a minha adolescência não foi tão tranquila. Minha mãe saiu de casa, eu tinha 14 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 17 para 18 anos. Meu pai faleceu num acidente muito grave, ele era caminhoneiro. Mas, assim, durante todo o tempo, depois dos meus 14 anos, meu pai só viajava. Ele vinha em casa a cada 2 meses, um mês, sei lá, passava. E eu, com 14 anos, com 2 irmãos mais novos e o mais velho. Só que o mais velho morava sempre com a minha avó, então eu fui o arrimo de família. Eu que era a mãe, né? Cuidava, fazia comida e aprendi tudo muito cedo. Imagina, uma miúda de 14 anos, que hoje eu tenho minha sobrinha que tem 11, é uma criança. E eu com 14 anos já ali sendo... Isso me dava muito medo. Eu sofri imenso com isso, por causa da falta da mãe e tudo. Mas depois eu acabei me tornando uma pessoa muito forte. E a cada desafio que eu alcançava e que eu vencia, com batalhas, é claro... Mas isso me deixava mais corajosa. Depois, aos 16 anos, meu pai, como viajava muito, me emancipou. Não sei se vocês sabem o que é, mas no Brasil é quando uma pessoa de 16 anos pode assinar como se ela tivesse 18 anos. E aí... A maioridade, né? Sim, eu adquiri a minha maioridade aos meus 16 anos. Eu já trabalhava, já pagava as minhas contas, tudo que eu queria eu tinha que comprar, enfim. Depois, com a perda do meu pai num acidente, foi um choque pra gente. Nessa época, eu já estava vivendo fora da casa do meu pai. Eu saí da casa do meu pai com 16 anos, fui viver numa outra cidade, fui estudar. Por quê? Porque nesse meio tempo, entre os 14 e os 16 anos, minha mãe, como tinha saído de casa, a gente ficou sem estudar. Até para fazer uma matrícula na escola, eu precisava da assinatura da minha mãe ou do meu pai. Meu pai viajando, por isso que eu fui emancipada. E por isso que eu dou muito valor nos estudos. Eu acho assim, que o estudo ele abre portas, ele dignifica o ser humano. Por mais que você, às vezes, faça uma formação que não é naquilo que você vai trabalhar, ela sempre agrega, sempre vai te agregar. No geral, é verdade. Então, a resiliência que tu tens hoje, essa garra, essa coragem, vai com tudo, não sabes o que é que vai dar, mas nós precisamos disso no empreendedorismo. Eu vejo também por mim. Nós não sabemos o dia da manhã como é que vai ser, mas se no dia de hoje fizeres e deres todo o teu melhor... Eu acho que foi isso que tu fizeste. Foi. E também, assim, eu também conto com a minha fé, não é? Eu tenho muita fé em Deus e eu penso assim, eu sempre falei, Deus nunca me desamparou. Já passei por momentos muito difíceis, já fui, como a gente fala, picos e vales, né? Já fui muitas vezes ao vale, mas eu nunca caí. Nunca deixei de me levantar, na verdade. Já caí, nunca mas... paraste de lutar. Nunca parei de lutar. Sim. E aí, com tudo isso, eu tenho muita fé. Então, eu sempre falo assim, Deus, eu vou colocar os pés, o Senhor coloca o chão. E aí, a gente vai. Acredito que sim. Depois, quando vieste para um outro país, não é? Começaste a ver que tinhas que
continuar a lutar para sobreviver, porque como é que te sentiste como imigrante aqui em Portugal? É assim, na verdade, quando eu cheguei em Portugal, eu caí num meio de pessoas que eu já conhecia, da igreja e tudo mais, e foram pessoas que me acolheram bastante, tive muita ajuda, mas eu também fui uma miúda que queria ser ajudada, ou seja, as pessoas me davam dicas e eu aprendia. Permitiste. Permitia. Eu era corajosa e curiosa. Eu sou muito curiosa, gente. Não tenta me contar uma coisa que eu falo assim, ai, me conta logo. Então, essa curiosidade também ela é boa. Porque eu não escutava só o que as pessoas falavam. Eu pesquisava muito. Eu ia atrás. E eu sempre dizia, nunca ouvi alguém que está fracassado. Eu só ouvia pessoas que tinham conseguido. Porque o fracasso a gente já tem. A gente tem que tentar o quê? O sucesso. Claro. E, às vezes, o sucesso não é só dinheiro. Claro. O sucesso também é o fato da gente ter a nossa paixão ali alinhada, né? Fazer o que se gosta, claro que vamos ser muito mais produtivos. Claro, é óbvio. Nem sempre o que se gosta dá muito dinheiro. Às vezes não dá. Mas no decorrer da vida, se você tiver com um propósito, aquilo ali vai, de certa forma, né, entranhando na sua vida. E não é só o dinheiro, conta várias coisas, né? Ter tempo também Claro. é qualidade. Então, de momento, tens 2 ou 3 atividades. Temos 2 segmentos. 2 segmentos 3 lojas físicas e o online. E queremos agora expandir para o... Sei que também és formadora, não é? Acreditada aqui pelo IFP. E, para além disso, também és uma mulher que tem muita garra para abrir e és mentora de mulheres. Sim, agora nesse momento eu tenho muitas procuras de amigas que me pedem ajuda para... Ai, como que eu faço isso? Como que você fez aquilo? Qual é o melhor caminho para fazer? Então, agora... É questão da legislação, nós precisamos de ajuda, não é? Da legislação que é burocrática, mas também é mais simples do que o Brasil. No Brasil, nós temos 1000 impostos. Em Portugal, só temos um. É mais fácil. Claro que em Portugal é assim. Se você fizer tudo como deve ser, tudo corretamente, fazer todos os passos, não tem nada para dar errado. Claro, é um país com um número de pessoas muito menor. É um país que não é tão escalável, mas ele é uma porta para a Europa. Tá? É aí que temos que Exatamente. chegar. Então, é assim, por exemplo, agora, com as minhas mentorias e com a minha ajuda, eu quero ajudar brasileiros a empreender. Não quero fazer o apoio à imigração. Venha para Portugal empreender. Não. Você está aqui, está trabalhando para alguém, está ganhando salário mínimo, não sabe o que fazer? Nós somos riquíssimos em saber fazer. Muitas mulheres têm alguma profissão, sabem fazer alguma coisa e sempre tem alguém procurando aquilo que você sabe fazer. Nem que seja bolos. Bolos, doces, uma costura, um crochê, uma linha de roupa, uma linha de joia, sei lá, imensas coisas. Uma fotógrafa, uma pessoa que sabe fazer uma organizer, tudo isso é empreender. Até na limpeza é empreender. Por quê? Hoje em dia, pessoas procuram empresas idôneas que vão na sua casa para fazer a limpeza. E hoje em dia, cada vez mais... De confiança. De confiança e que saibam fazer, que não vão lá fazer só por fazer. Tudo isso é empreender. Por exemplo, eu tenho amigas que me procuram, né? Eu estou trabalhando no emprego que eu ganho só 870 euros e trabalho X horas e faço limpeza. Eu falo, empreende. Por quê? Você vai cobrar por hora, você vai fazer um trabalho personalizado. Nós temos agora um caso na Basic Print que fizemos por uma empresa de limpeza, as fardas, os sacos para levar os polos. A pessoa chega com aquela apresentação numa casa, né? E a farda era uma bata, um jaleco mais larguinho, mais composto, com os bolsos. A pessoa chega assim numa casa, opa, você já elevou o nível do teu trabalho. É a tua imagem. Isso é o marketing, o branding. Porque, assim, existem os produtos. Um produto do chinês e um produto de luxo. Qual é a diferença de um para o outro? A forma como ele está apresentado. E tu compras o pacote, não compras pacote. Já às vezes o produto. Exatamente, Assim. você compra o pacote, você compra tudo. Então, eu acho assim, não só mulheres, homens também, tem muita coisa para empreender. Hoje em dia, os homens sabem fazer alguma coisa, ou bricolagem, ou DIY, ou vai na casa de uma pessoa para fazer um serviço, uma pintura, qualquer coisa. O empreender, ele está na sua veia. É você pegar aquilo que você sabe fazer de melhor e empreender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que, há algum tempo atrás, já tivemos, que era uma pessoa que fazia marmitas fitness. Hoje em dia, você pesquisa, é muito pouco. Quase não há. E não tem essa... E vegano. Vegano, por exemplo, marmitas fitness. Mas, assim, claro, Portugal, mas não é todo mundo que pode fazer. Você não vai fazer na sua casa sem uma... Licença. Sem fazer a sua cozinha ser uma cozinha
licenciada. Você não precisa de ter uma estrutura muito grande, mas que seja limpa, que aquilo ali seja usado só esterilizado para você fazer. Porque, assim, você tem ali algum respaldo, né, da ASAI, dessas empresas certificadoras e licenciadoras, que você precisa estar com a coisa bem feita. E se você fizer bem feito e com constância, você Consegue vencer? Consegue. Eu acredito que sim. Sim. Se tu pudesses deixar aqui uma frase para os nossos ouvintes, que conselho dirias para quem quer vir para Portugal investir? Primeiro, venham com consciência, tudo dentro da lei, né? Eu não vou falar sobre imigração porque não é um foco que eu tenho. Falar, venham para Portugal, porque o Portugal, nesse momento, passa por problemas, principalmente de moradia. Mas se você tem dinheiro, é um investidor, quer investir... Por exemplo, você tem um negócio no Brasil, que já é um negócio de sucesso. Você tem uma condição financeira boa, porque Portugal também está um país caro para se viver. Sim. E aí você quer investir em Portugal... O mercado português ele é um mercado relativamente pequeno. As pessoas são conscientes no consumo. É diferente do Brasil, o consumo desenfreado. É verdade. Porém, você tem uma porta de entrada para a Europa. Imagina, você tem, dentro do espaço Schengen, você pode vender para 27 países. Você tendo uma boa logística, um bom contrato com transportadoras. Eu tenho uma transportadora de Portimão que eu adoro, que eu trabalho com a GLS. Eu mando uma mercadoria daqui para a Holanda, em 2, 3 dias está lá. Para a Holanda, Portugal é 24 horas que eu envio, faço os meus envios. Para a Espanha são de um dia para o outro também. Então, é assim, se você tiver consciência daquilo que você está fazendo, investimento, Portugal é um país fantástico para se investir. E quais são os erros mais comuns que as pessoas, os empreendedores, cometem? Fazer tudo de qualquer jeito, achar que é igual ao Brasil, né? E depois também não ter constância. Porque, assim, você acha que você vai abrir um negócio hoje, você vai ganhar dinheiro no mês seguinte, é mentira. Nós estamos agora, por exemplo, no meu caso, eu investi numa coisa que é biquíni. Só temos 3 meses de verão na Europa, em Portugal principalmente. Então, assim, eu estou na Praia da Rocha, num lugar que as rendas são super caras, e eu só vendo 3 meses, mas eu estou há 11 anos a me sustentar do meu negócio. Por quê? Porque eu tenho a fidelização do meu cliente, a qualidade do meu produto, que é uma qualidade indiscutível, tá? Cada ano que passa, eu invisto mais em qualidade, busco melhorias, a gente viaja E agora muito. chegou uma grande remessa. Chegou uma grande remessa e chegou atrasado. Por quê? Não é culpa nossa. A gente manda pela transportadora, tem os processos desalfandegários, que também são legal. bem complexos. São bem complexos. O nosso biquíni ele vem todo por importação legal. Sai do Brasil, vem pela DHL, passa pela alfândega. Ele é verificado tanto na alfândega do Brasil quanto na alfândega de Portugal. É uma burocracia de documentos, mas eu já faço isso de letra, porque já faço isso há muitos anos. Pois. Mas, enfim, então é assim, invista com segurança, com consciência e saber que não é de um dia para a noite. Claro que, até porque tem, por exemplo, a Basic Print é um negócio novo. Não é um negócio que está sendo fácil. Está sendo super desafiante. Mas, à medida que a gente vai atendendo um cliente ou outro, esse cliente vai ficando fiel. E passa a palavra a outro. E, às vezes, o cliente comprou hoje, nesse mês, vamos supor, dezembro, ele só vai precisar da gente em dezembro do ano que vem. Mas aí, o ano que vem, eu já não estou lá. Imagina, por quê? Porque não tive constância. Então, e ser resiliente, ok? E viver como se você fosse o empregado da sua empresa. Não é como empresário, você tem que viver como empregado. É verdade. Jacqueline, como escolher o nosso nicho de mercado? Devemos fazer um estudo de mercado prévio? Primeiramente... Ou vamos com a cara e a coragem naquilo que gostamos de fazer? Vou falar como eu comecei. Quando eu comecei, eu estava já em Lisboa, já estava terminando a faculdade, já tinha trabalhado para o mercado de luxo, trabalhei numa grande superfície em Lisboa e eu trabalhava para uma grande marca. Depois, quando eu saí dessa marca, terminei minha faculdade e fui convidada para ser gestora de uma loja de luxo que ia abrir no Chiado. Então, era um desafio muito grande para mim. Porém, apesar do desafio ser grande e eu gostar muito daquilo que eu fazia, eu tinha um problema muito grande. Já faziam 7 anos que eu estava em Portugal e que eu não ia ao Brasil, no Natal. E eu tinha um sonho de ir ao Brasil. E nesse meio tempo, minha sobrinha nasceu em julho de 2014. E eu estava nessa empresa. E eles tinham me prometido o Natal no Brasil. Como a loja ia inaugurar nesse final do ano, atrasou as obras,
eu já não podia mais ir ao Brasil. Eu fiquei tão desesperada, porque eu queria conhecer minha sobrinha, porque eu sou muito unida com os meus irmãos, Família, né? com a minha família, porque, assim, como a gente teve uma desestrutura familiar grande da parte da mãe e do pai, Desde cedo? desde cedo, os irmãos foram sempre muito unidos, muito. E meu irmão mais novo teve uma menina, e ele já tinha tido um filho, ele tinha perdido 1 ano antes, e eu não pude estar no Brasil. Então, eu estava sofrendo muito. Quando a minha sobrinha nasceu, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero mais vender os... Eu não quero mais ser escravo no sonho dos outros. Eu vou ser escrava no meu próprio sonho. E foi aí que eu, um dia, foi uma coisa muito... Foi muito de Deus mesmo. Eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero trabalhar para os outros. Eu pedi licença sem vencimento, porque eles não queriam me mandar embora. Nesse dia, eu não tinha dinheiro. O meu cartão de crédito me ligou dizendo que tinha um limite pré-aprovado no meu cartão e eu não pensei 2 vezes, coragem. Peguei o limite de um crédito que eles me deram e fui para o Brasil. E pensei, o que eu vou fazer? Eu quero passar o Natal, o Ano Novo com a minha família e o meu aniversário, que é em janeiro. E depois eu quero passar o verão em Portugal. E eu quero viver em Portugal. Eu não queria largar Portugal, porque eu amo Portugal. Eu adoro viver aqui. Mas também eu tenho saudades do Brasil. Foi aí que eu escrevi o que eu queria fazer. E na faculdade eu tinha feito um minor em empreendedorismo. Já tinha mais ou menos feito um estudo de mercado e pensei, vou abrir uma loja. Vou trazer biquínis do Brasil. Nem tinha pensado em abrir a Summer Jack. Que inclusive foi um amigo que me sugeriu o nome. Eu falei, não, é o meu nome, eu não quero. E ele, não, vai ficar super legal. E é um nome que soa bem. Sim, Dá para sim, todos é os países, atrativo. né? É um nome é em inglês, então é uma linguagem mais universal. E foi aí que eu fui para o Brasil. Lá no Brasil, eu abri a Summer Jack. Eu lembro até hoje, no dia 31/1 Em de que cidade? 2015, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Olha só, tive a fábrica própria, totalmente minha, com os funcionários. Foi horrível. Em 2016 para 2017, eu tive que fechar a fábrica, porque gerir a distância também não é muito fácil. E hoje eu tenho uma grande parceira de negócio, que é uma fábrica que faz totalmente só para mim e para a marca dela, né? E pronto. Quando eu falo de nicho de mercado, o que eu quero que as pessoas façam? Façam algo que você faria de graça. Se você fizesse... Este é o conselho, hein? É uma Se dica. você fizesse de graça, ganhando dinheiro, então você vai fazer muito bem feito. Então, assim, eu adoro vender biquínis, adoro essa coisa. Eu tô indo viajar a trabalho, porque quando eu vou pro Brasil, eu sou capricorniana, né? E só penso em trabalho. E quando eu vou ao Brasil em janeiro ou em dezembro, eu não tô indo passear. Tô indo trabalhar. É Tô indo fazer workaholic. Tô indo fazer pesquisa de negócio. Toda vez que eu vou para um beach club, que eu viajo para um país como Ibiza, que eu adoro, eu tô fazendo pesquisa de mercado. Óbvio. E eu sempre uno o trabalho a algum prazer. Ou seja, por exemplo, estamos a trabalhar, vamos jantar num restaurante legal, estamos a trabalhar, vamos comer bem, vamos fazer um ensaio fotográfico que fizemos agora na nossa loja. Eu vi, está lindíssimo. Foi uma coisa... O modelo é muito bonita. É por bonita, acaso, não é? É. Pronto, e vamos ter muito mais. Vamos ter parceria com vários modelos, com maquiadores. E depois agora queremos investir muito grande no online. Apesar de eu ter... Para expandir o negócio. Sim, porque o online é o caminho. Assim, eu negligenciei muito tempo. Por quê? Porque eu fazia tudo sozinha. E agora a gente tem essa missão. No contexto local, qual é a importância de networking? É muito importante. As pessoas, por exemplo, te indicarem, saberem quem é você ter credibilidade. Hoje eu tenho clientes que vão na minha loja. Nós saímos na revista NIT como uma das melhores lojas para se comprar biquíni no Algarve, organicamente, não foi pago. Fiquei até, quando eu recebi essa reportagem, eu até quase chorei. Falei, não acredito que eu nem soube dessa reportagem e eu não estou aqui. Folheando, lendo a reportagem, estava lá a Summer Jack. Eu comecei a chorar. Estava no Brasil, quando uma amiga minha me mandou. Eu comecei a chorar e pensei, meu Deus, que legal. E hoje eu tenho clientes que vão na minha loja e falam, eu compro biquínis seus há 10 anos e os meus biquínis estão intactos. Eu confio no seu trabalho. E a gente ser uma pessoa, um profissional idôneo, isso é a coisa mais importante que tem. Tanto para o seu colaborador que trabalha consigo, para os seus amigos. E as pessoas falam assim, onde eu vou comprar um bom biquíni? Olha, vai lá na Summer Jack, que tem biquínis brasileiros lindíssimos. De que forma é que podemos fazer mais parcerias neste âmbito? Eu acho que você... Não só... As parcerias, elas têm que ser viáveis para os dois lados. Tem muitas pessoas que fazem parcerias que são só para o meu lado. Quando você faz uma parceria que é viável para os dois lados, ela é interessante, mas você também tem que valorizar o trabalho das outras pessoas. Não é só o seu trabalho. Não, e não é só o seu trabalho. Eu, por exemplo, hoje, no meu negócio, eu tenho muitas clientes, muitas empresárias brasileiras, e não só, em Portimão, que vão na minha loja, e eu sempre devolvo o meu dinheiro, ganho,
no mesmo local que eu ganhei. Por exemplo, seja numa unha, num cabelo, num spa, numa outra loja, num outro segmento, eu faço isso. Isso é gratidão, é ser grato. A gratidão é uma coisa assim que eu pratico muito. Eu sou uma pessoa muito grata, porque eu só posso dizer que tudo que eu sou hoje, ou que eu tenho hoje, foi a ajuda de todo mundo, que me ajudou, que me fez. Crescer. Sim. O nosso sucesso também depende do sucesso dos outros, né? Dos outros. Quando ajudamos os outros a crescer, nós E é muito crescemos. bonito, por exemplo, quando eu faço agora uma mentoria, quando eu ajudo uma amiga a empreender, tenho aqui 2 amigas que estão a empreender e tá todo o projeto pronto e que elas estão a brilhar os olhos. Isso me motiva demais. Eu falei para elas, se vocês tiverem sucesso, quem está tendo sucesso sou eu. Por quê? Porque isso para mim é gratificante. Acredito que sim. E onde é que a Jacqueline se vê daqui a 5 anos? Ai, daqui a 5 anos eu me vejo com 1000 lojas. Tô brincando. Nem que seja online. Olha, me vejo muito mais estabelecida no online, muito mais forte na minha marca pessoal, que eu posso ajudar as mulheres e que eu consiga ser motor de mudança em vários negócios. É assim que eu me vejo. E também, claro, com a minha marca expandida e reconhecida a nível mundial. Ao ajudar os sonhos dos outros, a tua marca também vai Claro estar que a sim, crescer. claro que sim. Como é que tu imaginas o futuro aqui no Algarve? Mantens as 2 lojas de biquinis ou estás a pensar expandir também? Sim, nós temos a intenção de ter uma loja a cada ponto do Algarve, né? Para quem não sabe, há o Barlavento, há o Sotavento. Sim. É dividido. Por exemplo, nós já estamos em Lagos e já estamos em Portimão, que é o lado de cá, não é? Temos intenção de ir para o lado de Faro, Vila Moura, Vila Real de Santo Antônio, expandir para o sul de Espanha, que eu amo a Espanha também. E depois, com isso tudo bem concretizado e com as lojas num padrão, né? Que eu tenho esse desejo ainda das lojas estarem bem padronizadas, com um estilo muito bonito. Muito teu, caracterizado, né? Da Summer Jack. Não, e a loja tem que estar bem arrumada, com bastante coisas sólidas, assim, de marca e de conceito. E aí, depois, talvez, quem sabe, fazer parcerias, abrir franquias. Eu estou sempre aberta. Se você me ligar agora e falar que quer fazer uma parceria comigo, eu vou estar todo ouvidos. Olha, já podemos ter aqui uma proposta, não é? Estamos prestes a encerrar o nosso podcast de hoje. E se tivesses que deixar uma frase motivacional para quem sonha ainda empreender e não conseguiu, qual é que seria? Ai, são tantas, eu adoro frases motivacionais. Eu sou uma pessoa que eu acordo e vejo sempre... Primeiro, eu sempre leio uma coisa que vai me fazer bem. Seja positiva ou não. A gente tem que ser positiva, porque o negativo já está aí. A gente acorda todos os dias e só ligar a televisão, pronto. Já está tudo negativo. Notícias más já. Pronto. Eu digo assim, ó. Eu não tenho coragem. Vai sem coragem mesmo. Vai sem coragem. E tenta, e acredita. É assim... 80% do nosso sonho ele é acreditar. E os outros 20% é aquilo que você faz com aquilo que você acreditou. É verdade. E para terminar, o que é que tu dirias a estas mulheres que ainda dependem muito financeiramente dos esposos e pretendem fazer aqui uma reviravolta? Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma mulher muito independente. Muito. Nunca dependi de homem, nunca, pronto. Agora eu tô numa relação maravilhosa, né? Com uma pessoa incrível, mas nós dois somos pessoas, cada um no seu negócio. Também ajudei ele a melhorar o negócio dele, a ficar uma coisa mais elevada. E é assim, eu acho que na vida, né, nós dois temos que ser um pelo outro. Às vezes um mês eu tô melhor, um mês ele tá melhor e um ajuda o outro. Mas é muito bom você saber que você tá numa relação porque você gosta e não porque você depende. Você acordar e fazer o seu trabalho, voltar, se arrumar, gastar seu dinheiro com o que você quiser, comprar aquilo que você quiser. Isso não é fácil. Eu conheço muitas amigas, muitas mulheres que ainda estão presas em relações às vezes fracassadas. E isso é inadmissível. É muito melhor você estar sozinha do que estar mal acompanhada. Agora, a dependência financeira ela é algo muito grave. E não só financeira, emocional. Quando as pessoas te põem para baixo, fazem com que você não acredita naquilo que você quer fazer. Por quê? Não vão te apoiar, porque sabe que se você crescer um bocadinho, você não estaria naquela relação. Então, invista em você, porque assim, quando tudo na vida acabar, só vai restar o que você sabe fazer. É verdade.
Mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos ter sempre os nossos Eu, por exemplo, serviços. hoje, se eu perdesse tudo, se eu perdesse a Summer Jack, se eu perdesse todos os meus negócios, eu saberia tudo o que eu faria. É o conhecimento. Conhecimento é poder. Eu chegaria hoje, em qualquer empresa, eu estaria empregada. Em qualquer negócio. Se eu fosse hoje trabalhar na área da limpeza, eu ia ser a melhor pessoa para limpar a casa de uma pessoa. Porque eu gosto de limpar minha casa com brio, sabe? Eu ia dar um toque especial, eu ia fazer diferente. Se eu fosse hoje fazer um doce para vender, eu ia querer mostrar o processo, fazer uma coisa bem feita. Se eu fosse fazer uma marmita fitness, eu ia estudar aquilo que eu estou fazendo, eu ia fazer uma pesquisa de mercado, eu ia ouvir o meu cliente. Então, todo o segmento que eu me propusesse a fazer hoje, eu saberia fazer. Iria ter sucesso. E, acima de tudo, ser resiliente. Com certeza. Ser resiliente É uma das chaves para o sucesso. É uma das chaves para o sucesso. Por exemplo, nós agora no verão abrimos as lojas das 10 à meia-noite. Às vezes saímos da loja 1h da manhã e no outro dia às 10 horas da manhã estamos na loja. E é todos os dias. E não tem hora de almoço. Fechei 2 horas para o almoço. Então, assim, nós estamos o dia todo na loja a vender, a receber o cliente com educação, com conversa, com simpatia. E o cliente, quando entra na nossa loja, não é para comprar. Às vezes o cliente vai lá para conversar, fica lá conversando e sai de lá com um monte de compra. Eu não fiz nada, eu só conversei com o cliente. Né? Eu costumo dizer que eu não fiz nada. As pessoas precisam ser ouvidas. Claro que sim. E é gostoso de você falar, porque você aprende com as pessoas. Você ouve histórias de vidas, você ouve ideias. Outro dia eu tive agora uma cliente que me marcou muito, que ela entrou na minha loja e se pôs à minha frente e disse assim, eu sou sua primeira cliente. E eu olhei e falei assim, tô lembrada de você, mas você tá diferente. Eu sou da outra loja, que nós tivemos uma loja mais escondida dentro da galeria e hoje estamos na rua principal da praia. E eu, você tá diferente. Ela, então, eu tive câncer, tirei as 2 mamas, mas agora eu não posso comprar mais biquíni. E eu comecei a conversar com ela, a dizer que a gente tinha uma ideia de fazer uma parceria para fazer um biquíni que tivesse o suporte para pôr as próteses. E nisso eu tinha acabado de fazer um biquíni novo, que tem um detalhe diferenciado, e eu mostrei para ela, ela experimentou. E o biquíni tinha o formato do peito, só que não era aquela coisa exagerada. E ela colocou o biquíni, ela ficou tão feliz, ela comprou vários. E ela foi agora comemorar 1 ano em Ibiza da cura dela, né? E ela colocou aquele biquíni e disse assim pra mim, eu não preciso usar aquela prótese que é pesada, que é dura. Sim. E eu tô me sentindo bem, tapou a minha cicatriz e tá me dando um formato de peito. E isso, eu quase chorei. É reciprocidade. Não, ela sentiu-se ouvida, sentiu-se E saber que eu tô fazendo algo, que eu vou mudar a vida daquela mulher. Isso pra mim... Mais do que vender biquíni, é mexer com a autoestima. Às vezes eu chego clientes na loja e falo assim, mas eu tenho uma gordurinha aqui, eu tenho uma cicatriz. E eu digo assim, mas essa cicatriz faz parte da sua vida. Da sua história. Da sua história, né? Pronto. Isso para mim é muito, muito gratificante. É assim a coisa que mais me motiva. Muito obrigada, Jacqueline. Foi um prazer ter-te aqui, conhecer um pouco da tua história. Sei que se continuássemos aqui a falar, iam ser horas e horas, porque tu tens muito a nos ensinar. Obrigada. E eu vou pedir a todos que a sigam nos seus canais também. E se precisarem de uma mentoria da Jacqueline, ela vai estar à vossa disposição. Trabalhas mais com mulheres, não é? Mais com mulheres, mas também se algum homem precisar, por exemplo, meu marido, ele é ele foi meu mentor, meu mentorado, meu mentorado. E eu posso estar ajudando. Eu acho assim, quando você tem visão de negócio e você junta o sonho das pessoas, é fácil. Acredito que sim. Um bem-aja a todos e muito obrigada por nos terem assistido. Obrigada, Eunice, pelo convite.